Boa tarde a todo mundo. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de seminarios de doenças infecciosas y doenças crónicas, con la participación de personas de diferentes institutos do país y también de fora do país. Hoje eu vou ter como moderador o pesquisador do Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco, meu amigo Rafael Dalia, quem já participou aqui dentro de um seminário o ano passado. Interessante que o Rafael, a gente tem discutido durante a semana qual é o papel na ciência do pesquisador brasileiro e realmente o Rafael, sintomaticamente, ele tem sido muito ativo durante esse tempo de pandemia, dando muitas conferências e live, falando de vacinas, esclarecendo conceitos em relação à Covid-19 e essa pandemia. Então, é para mim um grande prazer ter ao Rafael aqui como moderador. Então, só para lembrar vocês, o Rafael vai moderar, apresentar ao convidado de hoje, moderar as perguntas e direcionar toda a discussão científica e, posteriormente, eu vou começar com algumas perguntas que eu estou fazendo, um pouco de trajetória, conhecendo um pouco aos pesquisadores que estamos tendo aqui nessa sala. Então, muito obrigado, Rafael. As palavras com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcel. Gostaria, antes de mais nada, agradecer pelo convite, né? Lhe parabenizar por promover essa integração entre alunos, professores e pesquisadores, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Peço desculpas se eu não te ajudei como deveria em relação a essa integração, né? Com relação à pós-graduação de Biociências da Fiocruz Pernambuco, mas que bom que deu tudo certo, né? Inclusive, a gente já tem alunos lá participando desses seminários. Então, eu agradeço também por me convidar a ser um dos moderadores da sua disciplina, né? E para mim, Marcel, é um prazer, é uma oportunidade moderar o seminário Engenharia de Proteínas para Detecção e Prevenção das Infecciosas, Aplicações da Covid-19, né? Que será hoje proferida pelo Dr. Roberto Lins. Não tenho a menor dúvida que será uma apresentação brilhante, né? Pois esse é o padrão do nosso convidado de hoje, né, Roberto? Então, eu vou agora falar um pouco da trajetória profissional de Roberto antes de passar a palavra para ele. Então, antes de mais nada, Roberto é biólogo de formação, mas ele é também um químico teórico experimental. Ele foi aluno de iniciação científica em 1993, nada mais, nada menos do que do Dr. Ricardo Ferreira, membro da Academia Brasileira de Ciências, que foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico, né, que dispensa qualquer comentário adicional. E Ricardo Ferreira foi seu orientador de doutorado. Roberto fez doutorado direto, ele iniciou em 1995, quando acabou a graduação, no Departamento de Química Fundamental da UFPE. E ele trabalhava num projeto onde ele estudava, na época, a quiralidade e a estabilidade de biomoléculas. Como parte do seu doutoramento, em 1997, Roberto fez doutorado tipo sanduíche, na Universidade da Califórnia, em San Diego, no laboratório dos doutores J. Andrew McCammon e James Briggs, onde ele começou a trabalhar com a modelagem da enzima viral HIV-1 integrase. Lá ele teve contato profundo com vários grupos experimentais de cristalografia, de virologia, que contribuíram bastante para a formação de Roberto. Quando o professor James Briggs se mudou para a Universidade de Houston, ele convidou Roberto para acompanhá-lo, para finalizar sua tese lá. Então, Roberto conversou com o seu orientador, Ricardo Ferreira, com McCammon, e depois de conversar com os dois, Roberto aceitou o convite e se mudou também para Houston em 98. E defendeu sua tese de doutorado no ano seguinte, em 1999. A dissertação de Roberto foi intitulada Dinâmica Estrutural e Funcional do Domínio Catalítico da HIV-1 integrase. Vale fazer aqui o registro, né, que os resultados obtidos por Roberto no seu doutorado foram utilizados pela empresa, pela farmacêutica Merck, né, no desenvolvimento da droga Raltegravir, que é uma droga anti-HIV integrase, que é comercializada até os dias atuais. Então, Roberto defendeu seu doutorado, retornou para a Universidade de Houston como professor visitante. E ainda em 1999, aceitou uma proposta de pós-doc
no grupo do Dr. Jack Strassman, no Pacific Northwest National Lab, conhecido como PNNL. Então, em 2020, ele seguiu para outro pós-doc na Suíça, em Zurique, no ETH, no grupo do Dr. Philipp Hannenberger, no mesmo ano. E lá no PNNL, ele criou parâmetros de simulação de modelagem molecular que foram implementados no programa NWChem. Já no ETH, ele fez outros parâmetros, né, de simulação computacional e molecular que foram implementados nos programas GROMOS e GROMACS. Em 2003, ele foi para outro pós-doc, no grupo da professora Ursula Rotlisberger, na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, onde continuou seus estudos de dinâmica molecular e design racional de compostos. Então, ele ficou entre 2005 e 2009, ele foi Senior Research Scientist no grupo de Bioquímica e Biologia Computacional do PNNL, e em 2009 ele resolveu voltar ao Brasil. Ele estava muito bem nos Estados Unidos, né? Mas ele sentia falta do Brasil e ele assumiu uma vaga de professor adjunto 1 na UFPE. Né? E segundo Roberto, em busca de uma maior liberdade científica e acadêmica. Então, ele voltou para o Brasil e aqui no Brasil ele deu continuidade nos seus estudos de dinâmica e estrutura de biomoléculas. Meu contato pessoal com o Roberto, né, eu conheci o Roberto ainda durante minha graduação, no curso de Ciências Biológicas da UFPE. E nós sempre nos encontramos casualmente nessas idas e vindas de Roberto ao Brasil. E assim que tivemos algumas oportunidades de nos encontrar, né, estabelecer uma relação até de amizade. Nós somos amigos até hoje. Em 2012, a gente começou a interagir profissionalmente, né, através de interesse mútuo, né? Roberto, o químico Roberto, ele sentia falta de poder aplicar os seus dados teóricos em trabalhos experimentais de bancadas. Ele queria libertar esse lado reprimido e rebelde de biólogo dele, e nós, experimentais, né, e rebeldes biomédicos e biólogos, queríamos adquirir um pouco de conhecimento em química teórica. Surgia ali um casamento, né, inclusive com intercâmbio de alunos entre os dois grupos, que perduram até hoje. Então, em 2013, em um almoço casual com o Roberto, em uma conversa mais casual ainda, eu perguntei se o Roberto não tinha interesse de prestar concurso para o Departamento de Virologia da Fiocruz Pernambuco. Então, apesar de estar muito bem estabelecido no Departamento de Química Fundamental da UFPE, Roberto balançou e aceitou o desafio. Prestou o concurso e passou, né? O que não foi surpresa para ninguém diante do vasto currículo de Roberto, que é uma pessoa relativamente jovem, mas com muita experiência. Então, de lá para cá, eu tenho diversos projetos em colaboração com o Roberto, publicações em várias revistas de alto impacto, e Roberto só vem crescendo dentro do departamento, né? A ponto de ter sido convidado, né, e aceito a ser o nosso vice de pesquisa da Fiocruz Pernambuco, né? Em breve vai ter eleição, estamos todos torcendo para que a chapa de Roberto seja eleita, e a gente acredita muito em Roberto, no potencial dele, que ele vai ser um divisor de águas para o centro. Bom, eu vou parando por aqui, que eu acho que a ficha de Roberto é muito extensa, né? Quem tiver maior interesse, é só buscar informações no Lattes de Roberto. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Roberto, e eu vou agradecer ao Roberto, não só em meu nome, como em nome de Marcel, né? Por ter aceito o convite. A gente sabe como o tempo de Roberto é precioso, né? E ele aceitou muito gentilmente esse convite, e eu tenho certeza que a apresentação de Roberto vai ser muito enriquecedora para todos nós. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar essa foto aqui atrás de mim, né? Essa foto é de Roberto, né? Roberto, entre outros talentos, ele também é fotógrafo, né? Ele me presenteou com essa bela obra. E, sem mais delongas, Roberto, eu lhe agradeço e lhe passo a palavra. Roberto, a palavra é sua. Agradecer você, quer dizer, fantástica, assim, pela gentileza, tamanha gentileza da introdução, mas, de maneira geral, é uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu vou começar dando feliz aniversário a Gessilda aqui, né, e conhecer vocês um pouco mais ainda a Poliane, a Marina e o Juan. E, bom, eu vou dar início, então, à apresentação de hoje. Vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, ou das perguntas para o final, como acharem melhor. E vão ter vários detalhes que eu decidi omitir, e talvez outros eu me aprofunde um pouco mais, e vocês podem também modular e moderar à medida que acharem necessário. Bom, vou começar aqui, então, com a apresentação.
Acredito que todos vocês estejam vendo. Então, o tópico de hoje, Rafael já falou, engenharia de proteínas para detecção e prevenção de doenças infecciosas e aplicações da Covid-19. Eu vou começar falando um pouco de engenharia de proteínas, visto que é um curso de pós-graduação. E eu imagino que algumas das pessoas talvez não sejam tão familiares com o tópico. Então, eu tentei ser um pouco mais didático, mas... Então, primeiramente... Um instantinho, Roberto. Diga, Marcel. Acho que não está... Não está passando? Agora sim, agora está apresentando. Agora sim. Mas então quando eu coloco em tela cheia não está aparecendo, tá? Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aumentar um pouco aqui e não deixar em tela cheia, acho que... Isso. Vamos ver. Muito bem, então vamos ver se eu consigo. Em tela cheia aparece sim, só não aparece para você o resto da turma aqui. Tá. Mas vocês conseguem ver bem desta forma? Roberto, acho melhor você colocar em tela cheia. Você não vai ver a gente, mas a gente vai ver melhor a sua apresentação. Pronto, vejam se vocês conseguem ver bem a tela. Ainda não. Para mim está aparecendo aqui, deixa eu... Apareceu agora, porque demora um pouco mesmo. Tá, então eu vou colocar novamente e vamos ver. Vocês me avisem se quando aparecer, por gentileza. Para mim está aparecendo, nada para vocês? Não está aparecendo não, Roberto. Então vou tirar da tela cheia e vamos fazer a apresentação desta forma aqui. Coisas online. Vamos ver. Bom, conseguem visualizar minha tela, imagina agora, correto? Correto. Eu peço desculpas é um pouco menor. Bom, então vamos em frente. Então, primeiramente, perguntar para vocês por que se fazer proteína de engenharia, né? E então vocês imaginem, quer dizer, primeiro o que é engenharia de proteínas? Né? Por que fazer o que é isso? Bom, basicamente seria uma tecnologia, um procedimento em que você altera ou cria estruturas de proteínas que desempenham uma determinada função que você tem em mente. Exemplo, você pode fazer uma proteína para que seja um catalista, ou que seja um farmacêutico, você pode utilizar em química verde. E se você pensar, se você utilizar esse tipo de tecnologia para otimizar essas moléculas para aplicações que você deseja, é algo muito interessante. O mais interessante da engenharia de proteínas é que elas não têm que ser compatíveis com a vida. Não necessariamente essas proteínas vão ser veiculadas em organismos vivos. Bom, e o que é que a gente pode engenheirar, né, em proteínas? Uma coisa muito comum, que é a nossa principal interesse aqui no grupo, seria ligação. Né? Eu e o Rafael, quer dizer, nós trabalhamos no departamento de virologia, e nós estamos muito interessados, como eu vou falar um pouco mais para frente, em interações antígeno-anticorpo. Então a gente está muito interessado em interações, ou seja, ligação. Você pode também tornar a sua proteína um catalista, né? Fazer catálise, ou pegar uma enzima que já existe e melhorar a atividade dessa enzima. Bom, se você está engenheirando catálise, nada mais é do que uma ligação, mas para o estado de transição desse composto. Ou você pode dizer, não, eu quero desenhar uma nova função que não existe na natureza. Você pode também, não tem problema. Ou você pode dizer, bom, eu quero engenheirar a estabilidade, eu quero que essa minha proteína ela funcione a altas temperaturas, ou eu quero que ela funcione em baixo pH. Enfim, então você pode basicamente brincar com a sua estrutura de proteína para que ela funcione ou desempenhe novas funções ou funções de determinados ambientes que você deseja. Quais são as estratégias atuais para engenharia de proteínas? Basicamente, dois tipos. Você tem estratégia empírica e você tem estratégia mecanística. Qual é a diferença entre elas? A estratégia empírica, digamos assim, nós utilizamos técnicas de evolução dirigida. São necessários
mega laboratórios de high throughput, de produção de proteínas, onde basicamente você começa a partir de uma estrutura de proteínas que você conhece. Então, através do processo de recombinação, você faz mutagênese randômica, cria uma biblioteca de mutantes bastante vasta e testa, faz uma triagem desses mutantes para aquela atividade que interessa a você. Geralmente isso envolve milhares de moléculas até que você consiga chegar a esse tipo de molécula, é puramente experimental. Você pode tentar fazer isso da parte que se chama racional, ou seja, a parte teórica, a computacional, e aqui é diferente. Aqui você parte de uma estrutura, essa estrutura pode ou não existir, né, e você vai fazer, então, modificações na sequência dessa estrutura, no sentido de fazer com que essa estrutura agora desempenhe aquela função biológica. Realmente você gera algumas poucas variantes e então testa aquelas poucas variantes experimentalmente. Num caso, você precisa de laboratórios de high throughput, de produção de proteínas. No outro caso, você precisa da utilização de supercomputadores. É muito simples. Mecanístico versus randômico aqui. No caso do mecanístico, se nós formos aqui, então, da direita para a esquerda, geralmente a gente parte de uma determinada sequência, né? Então a gente modifica essa sequência, a gente assume que essa estrutura ela é parecida e fazemos a triagem para a função, essas setas aqui em azul. Já na parte mecanística, você tem uma função em mente, você escolhe uma estrutura e depois você vai determinar, então, que tipo de sequência você vai colocar naquela estrutura para que a proteína desempenhe a sua função de interesse. O que é importante a gente lembrar? Bom, quando a gente pensa em estrutura de proteínas, a gente está acostumado a ver aquelas estruturas de proteína do PDB, dos nossos livros de bioquímica, e a gente pensa que são estruturas estáticas, até mesmo porque as primeiras determinações de estrutura de proteína foram feitas através de cristalografia de raio-x. Vocês podem ver aí no canto esquerdo, quer dizer, uma foto de John Kendrew, montando a estrutura da mioglobina, quer dizer, a primeira estrutura de proteína resolvida por cristalografia de raio-x. E se tinha, naquela época, uma ideia de que as proteínas eram entidades rígidas, né? Tanto que nós tivemos lá a Emil Fischer, quando ele cunhou o termo, aquela coisa da chave fechadura, que ainda hoje é ensinado, mas é o que é uma coisa errada, né? Porque as coisas não são rígidas, né? As proteínas são entidades extremamente dinâmicas, são flexíveis, e essa flexibilidade está extremamente relacionada à sua atividade biológica. Em contraste à teoria de Emil Fischer, da chave fechadura, então você tem Daniel Koshland, no final dos anos 1960, que então introduz, né, o conceito do ajuste induzido quando proteínas se interagem, sugerindo que as proteínas seriam muito mais flexíveis do que antes pensado. Muito bem. Então, diante dessa flexibilidade, né, tudo fica mais complexo. Por quê? Quando a gente pensa em estrutura de proteína, a gente olha para uma única estrutura, a gente olha para essa estrutura e se a gente for pensar fazer isso do ponto de vista computacional, nós temos que calcular a energia dessa estrutura, né? Porque a gente sabe que a energia da estrutura, a energia livre da estrutura, a energia mais baixa, né, menor, ela é da estrutura nativa. Mas a energia livre, ela é igual à energia potencial, menos a temperatura versus a entropia. Se eu acabei de dizer para vocês que a proteína é uma entidade dinâmica, então dependendo do quanto ela se move, não adianta você fazer cálculos em que você não leve em consideração a dinâmica da proteína. Caso contrário, você vai chegar a resultados errados, principalmente no que diz respeito à estrutura de proteínas, a engenharia de proteínas. Já que você está criando coisas ou modificando coisas, você precisa ter certeza que aquela estrutura, do ponto de vista dinâmico do conceito, ela é a de menor energia livre. Bom, tudo isso, essa noção de que a estrutura global, né, é a estrutura de menor energia livre, veio com o experimento de Christian Amundsen, que é interessante, vocês podem ver que ele publicou aí o artigo no Science em 1973, mas ele ganhou o prêmio Nobel exatamente por isso em 1972, né, mas
A hipótese termodinâmica é baseada em quê? É de que toda essa informação necessária requerida para a proteína se novelar está na sequência primária. O que ele fez foi, ele pegou a ribonuclease A de esperma de baleia e ele adicionou a ureia e beta-mercaptetanol, né, só para, principalmente na biologia molecular, eu gosto de frisar, quer dizer, a ureia é um agente caotrópico, enquanto não é desenovelado, quer dizer, não é, enquanto o beta-mercaptetanol é que faz com que a proteína desenovele. Então, ele quebra as pontes de sulfeto da ribonuclease A proteína perde atividade, em seguida ele faz uma diálise da ureia do beta-mercaptetanol, e a proteína forma as pontes de sulfeto, e ele consegue recuperar quase 100% da atividade biológica da proteína, levando então à hipótese termodinâmica. Hoje a gente já sabe que é um pouco mais complicado que isso, nós temos proteínas que precisam de outras proteínas, como as chaperonas, para serem noveladas, a gente tem proteínas que se novelam mediante quando elas chegam ao ambiente químico delas, membrana, núcleo, enfim, complexo de Golgi, por aí vai. Mas o grande problema do novelamento de proteína é se nós pensarmos que Anfisen está certo pelo menos para uma parte dessas proteínas, eu poderia pensar que a partir da sequência do DNA, eu consigo saber a estrutura da proteína, né? Basta eu saber a sequência, porque foi o que você disse, que tudo que está contido na sequência, você consegue chegar na estrutura tridimensional. E essa é uma limitação das técnicas de engenharia computacional de proteína, que a gente faz, quer dizer, assume esse tipo de coisa. Mas a coisa não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Se você pensar pelo lado físico da estrutura de proteína, veja que quando a proteína está completamente desenovelada, aberta, e ela então começa a formar os contatos, então os aminoácidos eles deixam de fazer interações com a água e passam a fazer interações entre si. Bom, a gente está acostumado a ver esse funil da energia livre de novelamento da proteína, né, e parece ser um intervalo de energia muito alto, mas eu vou dizer para vocês que é de apenas 5 a 15 quilocalorias por mol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu nível de cálculo ele tem que ser muito bom, porque se a minha incerteza for de 5 quilocalorias por mol, isso pode ser a diferença entre uma proteína completamente desenovelada e proteína nativa. O paradoxo de Levinthal é outra coisa. Então é só calcular todas as estruturas. Não é bem assim. Se você, por exemplo, pega uma estrutura de 100 resíduos, e você vai dizer que cada resíduo pode adotar apenas 3 conformações, para ser reducionistas aqui, então você tem 2 ligações peptídicas, você tem 3 a 198, né? Porque o início só tem o PC e o último aminoácido só vai ter o Fi. E aí dá essa combinação aí, né, de 10 a 94. E a gente sabe que, por exemplo, rearranjo torsional, ele demora aí da ordem de alguns picosegundos, na realidade, não é nem no computador. Então, se eu quiser testar todas as possíveis conformações, isso vai me levar 10 a 74 anos. Mas a idade do universo é só 10 a nona. Então, claramente, eu não posso testar todas as combinações, eu tenho que ser inteligente. Tá? Dito isso, veja que a maioria dessas coisas que eu estou falando para vocês são da década de 70, houve bastante progresso e aprendizado de lá para cá. Naquela época, as pessoas tentavam fazer engenharia de proteínas, mas se você olhar na literatura, tem essa revisão de Brannigan e Wilkinson, onde eles dizem que o termo terrorismo de proteína seria mais apropriado, de tamanho insucesso, né? Mas a academia foi acumulando conhecimento ao longo dessas décadas, o que levou, né, ao reconhecimento da área, do tamanho de sucesso, o comitê, né, do Nobel conferir o Prêmio Nobel de Química a Frances Arnold, que dividiu com George Smith e Gregory Winter exatamente pelo desenvolvimento de técnicas de engenharia de proteínas. E realmente isso funciona. Então, alguns casos aqui, quer dizer, de um lado eu tenho um exemplo computacional, da esquerda, na direita eu tenho um exemplo que é experimental. Então, por exemplo, aqui o que eu tenho na esquerda é uma predição, quer dizer, foi uma proteína que ela foi desenhada, e depois foi realizado
a estrutura cristalográfica dela, e vocês podem ver a superposição aí na figura B, né, até as cadeias laterais estão parecidas, ou seja, a área chegou a tamanha maturidade que hoje a gente consegue resultados que são bastante comparáveis a dados experimentais. E à direita, você tem uma evolução dirigida aí da RNA sintetase, onde ocorreram duas mutações que nem no sítio ativo ocorriam, que é essa treonina 40 e cidina 45, mas por elas posicionarem melhor, estabilizarem o substrato no sítio ativo, levou a um aumento da taxa catalítica de 300 mil vezes. Então, só para mostrar para vocês o potencial da engenharia de proteínas. E aí, finalmente, vamos aos nossos casos, e eu vou conduzir vocês, então, pela Covid. A gente, como o Rafael falou, desde que eu vim aqui para o AGEU em 2014, então, eu comecei a trabalhar mais com esse tipo de engenharia de proteínas, e aqui a gente está interessado em antígeno-anticorpo. O antígeno-anticorpo, quer dizer, a gente vai ter essa interseção aqui entre eles, né, quer dizer, o epítopo e o parátopo, e aqui, especificamente no AGEU, a gente faz duas coisas. A gente identifica uma região da proteína, e se essa região da proteína, a gente acha que ela pode elicitar anticorpos para ser, por exemplo, atuar como uma vacina, então, geralmente, a gente faz um design de uma proteína que carregue aquele tipo de, aquela sequência do patógeno, né, no sentido de, na esperança de que elicite anticorpos protetores contra aquela doença. Por outro lado, se a gente acha que aquela região é uma região que é alvo de anticorpos, né, para pessoas que já tiveram a doença, nós também podemos veicular essa região em proteínas que podem ser utilizadas em imunoensaios para agora detectar se essas pessoas já tiveram uma determinada doença anteriormente. Muito bem. Antes da gente seguir em frente, novamente aqui, eu gostaria só, eu não sei se todo mundo é familiar, a gente ouve falar muito no termo de anticorpos, e existem vários termos, existe anticorpo policlonal, monoclonal, neutralizantes, e o que eu queria deixar claro aqui é que quando um hospedeiro ele entra em contato com o patógeno, ele vai desenvolver anticorpos contra uma série de regiões do patógeno. E nem todos esses anticorpos vão ser capazes de mitigar a infecção. Somente aqueles anticorpos capazes de prever a neutralização, digamos assim, a proliferação do patógeno, que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Tá? Então, é só para manter isso em mente, que apenas uma pequena parte desses anticorpos são considerados, quer dizer, são realmente chamados anticorpos neutralizantes. Então, dito isso, se eu penso aqui em desenhar, quer dizer, aqui, infelizmente, a tela não está cheia, tinha uma animaçãozinha que não vai dar para mostrar. Mas vocês podem ver aqui em cima à direita, no canto superior, está superposto uma região viral em azul, de uma proteína viral, onde nós estamos veiculando numa proteína completamente artificial, que não existe na natureza, mas é só para vocês verem o quão parecido essa região específica ela ficou no final. Certo? Nós temos aplicado isso para uma série de projetos, e quando eu vim para cá, nós começamos a trabalhar bastante com o Zika. Então, não vou falar muito aqui, mas isso foi utilizado tanto para identificação de epítopos, quanto para criação de kits de diagnóstico para testes de vacina de Zika. E aqui, bem pequenininho, nós desenvolvemos uma proteína também, artificial, não existe na natureza, e aqui é só para vocês, essa proteína tem a função de diferenciar em pacientes convalescentes se eles tiveram Zika ou dengue, visto que os sintomas são muito parecidos e os anticorpos apresentam bastante reação cruzada. E vocês podem ver, nós estamos comparando aqui com dois ensaios comercialmente disponíveis, que são os ensaios que, se você for no laboratório privado ou público, vão ser esses que eles vão utilizar, e vocês podem ver que a nossa proteína tem uma melhor performance. Mas, enfim, outra coisa que nós temos feito também, isso é justamente para mostrar a parte de diagnóstico, outra coisa que nós temos feito, nós desenvolvemos uma proteína que se liga a uma região, a um epítopo de anticorpo neutralizante da Zika,
E a gente mostra aqui, quer dizer, nós fizemos ensaios de neutralização, mostrando que você tem mais ou menos aí, isso em células vero, você tem aproximadamente uma concentração de 2 micromolar, você impede que o vírus Zika ele entre nas células. Né? E, ao mesmo tempo, essa proteína que foi desenvolvida computacionalmente, novamente algo novo, não existe na natureza, nossos colaboradores na Universidade Nova de Lisboa, eles resolveram a estrutura da proteína, confirmando que, de fato, era conforme engenheirado. E aí veio a pandemia. Né? E a pandemia, não vou falar muito, mas todos nós já estamos cansados de saber, mas até então a vacinação está indo bastante lenta e, bom, só nos resta isolamento social, né, de forma a minimizar a necessidade, quer dizer, necessidade de leitos, né, nos hospitais públicos e privados também, enfim. Então, nesse meio tempo, todas as iniciativas, elas são bem-vindas, seja de terapia, de diagnóstico, para que a gente possa tentar voltar ao novo normal. E aí, pensando nisso, que tipos de estratégia de mitigação a gente poderia abordar utilizando a engenharia de proteínas? Vocês foram na literatura, mais ou menos, é claro que a proteína espícula, a proteína spike, né, do SARS-CoV-2, ela tem sido apontada como principal alvo viral, tanto de anticorpos neutralizantes, como de intervenções terapêuticas. Então a gente pensou o seguinte, utilizando essas estratégias que eu escrevi para vocês, nós podemos fazer duas coisas. A gente pode desenvolver moléculas que sejam muito parecidas com anticorpos, né, específicas para epítopos de anticorpos neutralizantes da proteína S. E eu vou estar dizendo o que com isso? Eu vou estar fazendo com que essas moléculas sintéticas elas se liguem à proteína spike. Então, no caso de um infectado de fase aguda, a gente poderia fazer isso via um ELISA, que seria muito mais barato do que PCR em tempo real, quantitativo, né? E, bom, poderia se utilizar como agentes terapêuticos, como atualmente se utiliza soros de pacientes contendo anticorpos. E uma segunda parte que eu vou falar também, já que é uma coisa bastante nova, que eu vou apresentar para vocês, é como é que a gente pode utilizar esse tipo de técnica também para prever ou identificar essas variantes de preocupação que estão utilizadas, o que é algo extremamente importante para a reformulação das vacinas, né, que estão aí no mercado. Bom, para a primeira parte, nós, ao invés de desenhar anticorpos, que são moléculas bastante grandes, complexas de serem sintetizadas, nós decidimos fazer a engenharia de VHHs, ou nanocorpos. Dar mais para nanocorpos. O VHH é só essa parte que está representada aqui, camelídeos e algumas espécies de tubarão. Então, eles, além dos anticorpos tradicionais, eles produzem esses anticorpos de cadeia simples. Aqui, na verdade, cadeias simples, mas são dimerizados. E essa pequena região aqui, que é a região hipervariável, aonde vai se ligar ao epítopo, ao antígeno, é chamado aí de VHH, o nanocorpo, né? E nós, então, o que nós fazemos é, nós utilizamos a estrutura da proteína spike, né, e desenhamos anticorpos para esses alvos de epítopos de anticorpos neutralizantes. Mas a coisa é um pouco mais complexa, do ponto de vista de quê? Do ponto de vista de que eu mostrei para vocês que a minha função de estrutura, que é a qualidade do meu cálculo, tem que ser relativamente bom, porque senão eu não vou conseguir ter uma qualidade adequada. Então, para isso, a gente faz a estrutura, quer dizer, a engenharia de proteínas computacional, pega uma série de propriedades que são calculadas e utiliza aprendizado de máquina para refinar quais são os parâmetros que nós temos que olhar
né, e então escrever uma função de energia. Tá? Isso foi feito através de regressão linear múltipla, neste caso, e o quão bom a gente consegue chegar. Bom, a gente pega aqui um caso onde a gente tem dados experimentais, era um VHH que tinha sido desenvolvido para o SARS-CoV-1, mas que não neutraliza o SARS-CoV-2. Né? Então, nós tínhamos aqui os dados experimentais e nós calculamos utilizando nossa função de energia livre. Né? Então, você vê que a diferença do dado experimental entre a mesma molécula ligando na spike de SARS-CoV-1 e de SARS-CoV-2, a diferença de energia é de 1,9, aproximadamente 2 quilocalorias por mol, e calculada a diferença também é de aproximadamente 2 quilocalorias por mol. Então, a gente está satisfeito com esse nível de qualidade. Bom, então, em seguida, engenheiramos, utilizando o Santos Dumont, cerca de 1 milhão de VHHs que tinham como alvo diferentes epítopos de anticorpos neutralizantes da proteína spike e selecionamos os 6 melhores, que estão listados aqui. Então, a nossa esperança é que esses anticorpos, esses nanocorpos agora, eles vão ligar a proteína do spike e prevenir que eles entrem, então, nas células, porque eles estão ligando justamente as regiões de interação com a enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor celular de entrada na célula humana. Bom, fizemos essas proteínas, duas até então, dessas proteínas no laboratório, e através de termoforese em microescala, medimos a constante de afinidade do RBD por esses VHHs. E nós tivemos aí dois, dos quais medimos. Vocês podem que a gente tem um aí 10 a menos 7 molar e outro 10 a menos 9 molar. E o quão bom é isso, Roberto? Bom, eu vou dizer para vocês que anticorpos convencionais, eles têm uma afinidade pelos seus alvos que vai entre 10 a menos 6 até 10 a menos 11. Então, 10 a menos 7 está razoável, 10 a menos 9 está excelente, que é a grande maioria dos anticorpos, eles estão na faixa de nanomolar, ou seja, 10 a menos 9 do molar. Tá? Estamos realizando essa semana, acho que eu estou falando uma semana mais cedo ainda, os ensaios da utilização desses nanocorpos em amostras de paciente. Tá? Então, e em seguida, vamos fazer também aqui no NB3, do IAM, provavelmente daqui a 2 semanas, os ensaios de neutralização, né, dada a qualidade bastante razoável dos nossos nanocorpos, funcionando in vitro. Então, o grupo da professora Maria Sato, na USP, vai realizar os experimentos utilizando modelos Muri. Uma outra coisa que nós temos feito, porque falamos, então a gente resolveu tudo, nós temos VHHs, se funcionar, temos terapêuticos, mas aí surgiram as novas variantes. As novas variantes, elas são responsáveis aí pela segunda onda na pandemia, tem sido atribuído uma maior taxa de transmissão. O que tem se visto é que os anticorpos de pacientes da primeira onda, vários deles não são capazes de neutralizar os vírus dessas variantes, né? E que essa alta infectividade tem sido altamente atribuída nos preprints e até algumas publicações a uma maior afinidade entre a proteína das variantes e a ACE2, o receptor na célula humana. Então, estou listando algumas variantes de preocupação e outras de interesse. Né? Nós temos aqui a primeira delas é a da África do Sul, né? Essa aí os anticorpos da primeira onda, eles realmente têm tido uma dificuldade muito grande de neutralizar. A gente tem a britânica, aí tem P1, a brasileira, que é de Manaus, né? Temos a B1.429, que é a californiana, a 1.526, que foi detectada em Portugal. Temos P2 e P3, que acabou de surgir.
Enquanto as 3 primeiras são variantes de preocupação, ou seja, elas apresentam altas taxas de transmissão, as 3 subsequentes, elas surgiram, mas não conseguiram se espalhar muito. IP3 acabou de surgir, e a gente não sabe se vai se espalhar, mas ela está tendo uma prevalência relativamente alta para quem acabou de surgir. Então, o que nós fizemos, primeiro a gente decidiu testar a hipótese da literatura de que, de fato, essa maior taxa de transmissão seria devido à afinidade da spike, né, do RBD, da spike pela CE2. Então pegamos isso aqui está assim porque o que eu estou mostrando para vocês a partir de agora é um artigo que eu vou estar submetendo hoje à noite, então são resultados inéditos. Então, primeiramente nós pegamos um dado experimental, um artigo realizou mais de 4.000 mutações, utilizando técnicas de engenharia de proteínas, chamada Deep Mutational Scanning, e essas mutações, eles então mediram a constante de afinidade de todas essas proteínas spike pela CE2. Mas é mutação simples, ou seja, mudou um aminoácido só por vez. Nós pegamos todos esses dados, através dessas formulazinhas que vocês estão vendo aí à esquerda, nós então convertemos esses dados em dados de energia, porque a gente calcula energia. E o que a gente vê? Eu sempre brinco aqui no nosso grupo, que eu digo, energia negativa é boa, a gente não deseja energia positiva para ninguém aqui, só energia negativa, né? Lembra que a proteína inovelada, ela tem o mínimo de energia livre, ele é negativo, então a gente gosta de energia negativa aqui no grupo. Mas o que vocês podem ver é que as proteínas que têm uma maior aumento de afinidade, ele chega a 1 quilocaloria por mol. O que é 1 quilocaloria por mol? Eu mostrei para vocês 2 nanocorpos, um que estava em 10 a 7 e outro que estava em 10 a 9. Né? 1 quilocaloria por mol, eu não saí da minha ordem de magnitude. Tá? Eu estou dentro da ordem de magnitude. Então, ter 10 a 7 e 10 a 9, isso aí provavelmente representa algo na faixa entre 3,5 e 6 quilocalorias por mol. Ou seja, são números muito maiores. Então, esse pequeno ganho de afinidade, ele não se justifica em vista da competição com a afinidade dos anticorpos. Então, nós decidimos fazer o quê, então? Sim, nós fizemos esses mesmos cálculos para saber que nossa função de energia estava funcionando, então nós realizamos esses 4.000 cálculos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, e encontramos que a gente teve um erro médio aí de 1,7 quilocalorias por mol do experimental. Por que eu estou dizendo isso? Em seguida, nós então medimos a energia das várias, RBDs, que estão aí presentes na literatura, e comparamos com tanto a ACE2, mas como com os anticorpos que já tiveram sua estrutura resolvida. E o que a gente observou? Primeiramente, 2 coisas. Aqui nessa figura A, que a gente pode ver, a gente tem o RBD ali em cinza, embaixo, e a gente tem tudo superposto. A gente tem a ACE2 em verde, né, a posição dela ligada ao anticorpo, e a gente tem 4 classes de anticorpos neutralizantes. A gente tem classe 1, 2, 3 e 4. As classes 1 e 2, elas se ligam exatamente em cima no mesmo sítio da ACE2, enquanto que a classe 3 e 4 não liga no mesmo sítio, mas ele também apresenta um impedimento estérico com a ligação da ACE2 ao RBD. Em seguida, a gente fez esses cálculos. E o que vocês podem ver nos cálculos aí na B é o seguinte, está vendo essa barra em cinza? Isso quer dizer que é o nosso, digamos assim, significa dizer que não houve modificação significativa na afinidade. Então, se vocês olham os pontinhos verdes, que é a CE2, todos eles estão praticamente dentro ou em cima da barra cinza. Então, em nenhum dessas variantes apresenta afinidade significativamente maior pela C2.
Em contraste, se vocês olham os anticorpos neutralizantes, vocês veem que eles apresentam energias muito positivas. Lembra? Energia positiva é ruim. Isso indica o quê? Escape imunológico. Tá certo? Aqueles anticorpos, eles não vão se ligar às proteínas spikes das variantes e, consequentemente, essas variantes vão escapar imunologicamente. O que é interessante? A gente pode ver aí que P1 que está se alastrando aqui no Brasil, de todos os anticorpos disponíveis na literatura, você vê que só 3, ou seja, a maioria dos anticorpos não se liga a P1. Assim como a África do Sul, pior ainda, só 2 na África do Sul, né? E, bom, a variante inglesa tem um pouquinho mais. E, interessantemente, se você pega as variantes de interesse, que elas não se espalharam tanto, você tem um maior número de anticorpos neutralizantes que se ligam a ela. O que é preocupante aqui? O que é preocupante aqui é que P3, que acabou de aparecer e ainda não foi classificada, de acordo com os nossos dados, sugerem que P3 pode vir a ser uma variante de preocupação. Então a gente tem que estar bastante, assim, dar bastante atenção a P3 e talvez já levar isso em consideração no desenvolvimento de vacinas, futuras vacinas. E da onde vêm essas diferenças? No quadro abaixo, o que vocês estão vendo são, digamos assim, a superfície de carga dessas proteínas. A variante de referência, que é a de Wuhan, vocês podem ver aí o que acontece quando você tem essas mutações. O que acontece é que você muda o potencial eletrostático. Dá uma olhada aqui, a da África do Sul, essa parte toda aqui que estava em vermelho, está em azul, P1 aqui, tudo em azul, P3, aqui são os pontos de modificação, né? A inglesa aqui, que era geralmente negativa, ela fica ligeiramente positiva, tem modificações também nessas regiões, enfim, então, todas essas variantes que vocês veem que tem escape imunológico, elas, basicamente, digamos assim, a força motriz são modificações na superfície de carga da spike, quer dizer, essas mutações elas provocam uma modificação na superfície de carga que promove, então, escape imunológico, permite, então, o escape imunológico das variantes. Dito isso, eu vou fechar aqui, agradecendo, o time é grande, Rafael Dália, que já mencionou, é parceiro eterno, né, e, bom, mas esses trabalhos, principalmente de Covid, tem também a participação do Gabriel Alau, as amostras que nós temos concedidas pelo Carlos Brito e Pamela Ximenes, Maria Sato e a Franciane são colaboradoras nossas na USP. Não posso deixar de agradecer, praticamente parceiro em todos os projetos, o professor Ernesto Marques, e os nossos colaboradores da Universidade de Lisboa, que foram responsáveis por, eles fazem a determinação da estrutura das nossas proteínas, e claro, tem um bocado de gente aqui envolvida, o nosso grupo enorme, e as agências de fomento. E com isso eu agradeço enormemente, mais uma vez, a atenção de vocês, peço desculpas aqui pelos problemas técnicos, e fico à disposição para qualquer esclarecimento e perguntas que vocês tenham. Muito obrigado, Marcel, Rafael, pela introdução mais uma vez. Marcel, passa para mim, né? Então vamos lá. Fique à vontade, você conduz. Tá bom, vamos lá. Roberto, obrigado. A gente não esperava menos do que isso. Muito boa apresentação, muito esclarecedora. Então, dando continuidade aqui, antes de passar a palavra para Marcel, porque eu tenho certeza que Marcel vai fazer algumas perguntas. Isso aí é inevitável, ele já está com a mão no queixo ali, se preparando. Se prepare para Marcel. Mas vamos lá. Antes disso, eu vou ler um pouquinho aqui, antes de fazer minha pergunta, Roberto, eu vou ler um pouquinho aqui as perguntas do chat, tá? Okay. Então, tem algumas perguntas e comentários, né? O Marco Randi perguntou se você poderia disponibilizar o PowerPoint ou o PDF da sua apresentação. Aí fica a seu critério, se tem algum dado sigiloso ou não. Você falou que vai publicar, vai submeter hoje para a revista, então talvez tenha alguns dados que não possam ser disponibilizados, outros possam, aí fica a seu critério se você pode disponibilizar algo, tá bom? Bom, já está no YouTube, né? Então eu acho que... Não tem mais o que fazer, né?
Vamos lá. Por isso que eu vou colocar no pré-print, que é justamente para proteger alguma coisa, né? isso. Vamos lá. A Rafaela da LEF, na hora que estava falando do nanocorpus, ela perguntou se aqueles epítopos são da região do RBD. São exatamente da região do RBD, especificamente são regiões que apresentam interseção com justamente do sítio de ligação com a ACE2. Certo. Aí a Sandra Viviana pergunta, Roberto, quais foram os critérios de seleção dessas proteínas? Os critérios de seleção das proteínas. Aí, realmente, porque passou um pouco corrido, foi Sandra, né? Sandra, o critério de seleção dessas proteínas é uma série de parâmetros. Primeiro, obviamente, é energético. Né? A gente olha para a energia de interação dessas proteínas, mas, como eu falei, esses nanocorpos, a gente produziu mais de 1 milhão de variantes, de proteínas diferentes desses nanocorpos. Então, o que a gente faz, primeiramente, é olhar para a energia de interação. E desse 1 milhão, provavelmente, vai ter aí, talvez, alguns poucos milhares ou algumas centenas que têm energia razoável. Mas, mesmo assim, é difícil a gente testar todos esses no laboratório, a gente tem que refinar. E como é que a gente refina? A gente, então, olha para uma série de parâmetros, são 45 parâmetros de interação entre as proteínas, dos quais são digamos assim, medidas físico-químicas, tá certo? Calculadas, e essas 45 propriedades, elas, como eu falei anteriormente, elas são jogadas dentro de algoritmos de aprendizado de máquina, né, que vão, então, dizer para nós quais dessas centenas ou milhares seriam potencialmente os melhores candidatos. E aí a gente chegou àqueles 6, e no momento tivemos tempo de fazer 2 deles. Tá, excelente. A Suelen Maran, ela pergunta assim, Roberto, pensando no diagnóstico, né, como possui anticorpos diferentes, você teve algum problema para determinar o cutoff? Muito bem, Suelen. Isso a gente não fez ainda. Nós estamos, eu peguei essas amostras na sexta-feira, e como o contingente aqui na instituição está reduzido, a gente só pode trabalhar 2 pessoas por dia aqui, então a gente está tendo que alternar as pessoas. E a gente está pretendendo começar isso na quinta-feira. Né? E na quinta-feira a gente vai fazer o teste com esses 2 VHHs, é possível que a gente tenha que estabelecer cutoffs diferentes, que a gente não sabe se um vai funcionar melhor do que o outro, isso a gente ainda vai ter que esperar uns dias para saber. Excelente. O Marco Randi foi que pediu o PDF, certo? Você falou que estava no YouTube, mas na verdade o que ele quer é a introdução, interessa a ele para fins didáticos, então ele não está muito interessado nos dados sigilosos. Você poderia remover esses dados e passar. Ele está insistindo, vai ter que ceder. Pronto, eu vou passar para o Marcel, então. Pronto. E o Stefano Souza, ele pergunta assim, Roberto, ele queria mais detalhes, né, desse esquema da chave-fechadura, porque ele menciona que algumas pessoas dizem que isso não é a coisa mais correta de dizer, que é um esquema chave-fechadura. O que é que você pode falar a respeito disso? Pronto, então, a chave-fechadura, como eu falei, isso foi um conceito, né, como eu falei, foi de Emil Fischer, não lembro exatamente, 1884, 89, alguma coisa desse tipo, que tentava exemplificar a interação de enzimas com seus substratos, e que foi depois pensado também antígeno, anticorpo e coisas desse tipo. Isso era um conceito razoável à época, porque todas as estruturas de proteínas eram feitas por cristalografia de raio-x. Então, se achava que as proteínas eram entidades estáticas. Quando as técnicas foram melhorando e permitiu, quer dizer, indícios experimentais, indicavam que as proteínas não seriam tão rígidas assim. Foi aí quando, em 69, acredito, correto, que Daniel Kostland falou, não, as proteínas, elas são flexíveis, e elas, quando elas se encontram uma com as outras, um substrato, vai ocorrer algum nível de modificação, e esse nível de modificação, ele, como é que se diz? Ele chamou de ajuste induzido. Né? Então, quer dizer, se você é um professor de escola, de universidade, é interessante ressaltar, quer dizer, que
de fato, o conceito chave-fechadura é um conceito mais ultrapassado, né, quer dizer, que assume a rigidez das proteínas, as quais, na realidade, não são. A flexibilidade de proteínas, elas estão diretamente ligadas à sua função biológica. Ok, Roberto. O Paulo Vieira pergunta: se os anticorpos produzidos na primeira onda estão tendo dificuldade em neutralizar as variantes, não é isso? Uhum. Essas vacinas que estamos tomando podem ter eficácia diminuída? Eu vou responder primeiro e depois eu gostaria que Rafael, como especialista, complementasse. O que é que nós estamos vendo até então? Na realidade, existem vários dados na literatura, né, inclusive saiu agora com pacientes, 2.000 pacientes, mas ainda é preliminar. Então, vamos por partes. E aí vai depender também da vacina. O que é que nós temos? Bom, os dados estão todos dados preliminares, N pequeno, dados das vacinas da Pfizer e da Moderna, mostraram que in vitro, células vero, foram 99 amostras apenas, eles verificaram que não inibe P1, por exemplo. Ou seja, que em princípio não teria, vamos por partes, não teria atividade contra a P1 escaparia. Se você pega a Coronavac, só houve um anúncio por parte do Butantan. O estudo ainda não saiu. O que eles dizem é que a Coronavac protege contra P1. Eu, particularmente, aí é um achismo, eu acho que a Coronavac vai ser, neste contexto de variantes, uma das melhores vacinas. Por que eu digo isso? Porque a Coronavac é baseado em vírus inteiro, né? E aí, o vírus inteiro, você tem anticorpos neutralizantes não só contra a spike, mas contra outras proteínas do vírus. Então, quando você toma a Coronavac, que você tem aquelas, o organismo vai elicitar anticorpos contra vários epítopos. Então, mesmo se o vírus modificou a spike, o RBD dele, muito provavelmente ele não vai conseguir modificar tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, embora talvez você possa ter alguns sintomas, mas esses sintomas eles provavelmente vão ser diminuídos. Por outro lado, a gente tem a da AstraZeneca aqui. A da AstraZeneca, se você vê os dados da AstraZeneca na África, a AstraZeneca, os estudos iniciais, eles mostraram que ela protege contra P1 aqui no Brasil. Mas da África do Sul é bastante reduzida. Inclusive, esse estudo com 2.000 pessoas, ainda nem mais in vitro, são pessoas, mostrou que a vacina da AstraZeneca teve apenas 22% de eficácia lá na África do Sul. Por outro lado, nenhuma das pessoas que contraiu as variantes foram hospitalizadas. Então, isso é uma boa notícia, né? Vários podem ser esses o motivo. Quer dizer, o motivo, ele não é apenas, quer dizer, você tem o escape imune, mas as vacinas, Rafael vai complementar e falar melhor do que eu, elas frequentemente têm uma capacidade de elicitar uma resposta maior do que a infecção natural, né, por ela ser mais direcionada. E também tem respostas celulares, e tem outros tipos de respostas. Então, eu acho que as vacinas vão ter que ser reformuladas para serem melhoradas, mas atualmente o que há na literatura é que mostra que pelo menos as vacinas que nós temos aqui no Brasil, elas aparentemente elas estão entre as melhores contra as variantes. Pelo menos nisso nós demos sorte. Rafael, por favor, complemente. Eu concordo, Roberto. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que realmente a vacina Coronavac tem maior potencial, porque ela tem corpo contra núcleo capsídeo, né? Membrana, envelope, contra outras regiões do vírus que pode ser que compense as mutações no spike, né? Para seja compensatória. Acho, assim, que a cepa pior que tem é realmente a sul-africana, né? Quer dizer, e com relação à vacina de Oxford, ela foi abortada, não está sendo usada mais na África do Sul. Em contrapartida, é como você falou, Roberto, cada vacina vai ter um resultado melhor em relação a determinada variante. Já está visto que a da Janssen, por exemplo, que é dose única, é a que tem melhor resposta contra a variante sul-africana, né? 64% de eficácia, né? Então, eu acho que vai ser um jogo, né, de escolher a vacina certa no momento certo, onde está circulando tal variante, né?
Aí, reforço a sua ideia de que a vacina ela é mais forte dessa resposta imunológica do que o próprio vírus, porque, pelo que você disse na sua aula, né, as proteínas são muito flexíveis, né? Elas ficam mudando de posição o tempo todo, o spike, por exemplo. Então, você não consegue ter um anticorpo neutralizante quanto aquela forma móvel. Quando você usa essas vacinas de última geração aí, você estabiliza, né, o spike para ficar na forma de pré-fusão. Quando você faz isso, você ingessa aquela estrutura para ser reconhecida pelos anticorpos neutralizantes. Então, você está dando um reforço muito forte ao sistema imune. E quando você dá 2 doses ao invés de uma, você ainda faz com que você aumenta a resposta das células de memória. Então, são 2 fatores: estabilizar a spike e 2 doses com intervalo específico para reforçar o sistema imune. Então, com certeza, as vacinas são muito mais eficazes do que a infecção natural. Então, aquele discurso de vamos contaminar todo mundo para ter imunidade de rebanho não existe, né? Não existe, até porque teve um surto em Wuhan, tem um artigo publicado agora no The Lancet, que teve com 9 mil pessoas, 9 mil voluntários, né? Eles acompanharam desde abril até o final do ano, dezembro. Eles viram que apenas 6% das pessoas tiveram anticorpos neutralizantes contra o vírus. Então, se fosse esperar mais 3, 4 surtos, morreria todo mundo e a imunidade de rebanho não chegaria nunca, né? Então, aproveitando esse ensejo, eu vou fazer minha pergunta, né? Então, vamos lá. Você falou muito das variações, Roberto. Então, eu acredito que eu vi sua opinião com relação a isso, que existe um limite. Porque, por exemplo, as pessoas estão dizendo assim, mas se não fizer nada, vai ter muitas variantes, vai ter uma explosão de variantes. Eu acho assim, vai chegar num momento que, se variar tanto, vai perder esse esquema de chave e fechadura, seja lá o que for. Vai alterar de tanta forma o vírus que ele não vai mais conseguir entrar na célula. Entendeu? Se ele não consegue mais entrar na célula, ele deixa de ser um problema. Então, minha pergunta é, existe um limite de variações? Pergunta 1. E se existir, pergunta 2. As vacinas do futuro vão ser baseadas em multiantígenos, por exemplo? Vamos pegar várias variantes e colocar no mesmo formulado, que ninguém fez isso ainda? Eu acredito que sim, respondendo logo a última pergunta, né? Quer dizer, as últimas vacinas, elas vão ser multiantígenos, vão conter uma combinação, e não precisa ser todas, porque, por exemplo, nós estamos vendo aí, se a gente pegar da AstraZeneca, a AstraZeneca protege contra Wuhan e protege contra P1. Então, a gente não precisa endereçar numa única vacina todos os antígenos possíveis, né? Mas uma combinação de antígenos que proteja contra as várias variantes. Então, quer dizer, vai ser muito menor o número de combinações de antígenos a serem veiculados. E você, obviamente, você está correto quando você fala não pode ter, quer dizer, é um número finito, o número de variantes, principalmente pelo que a gente está mostrando aí, quer dizer, nós e o pessoal que fez o estudo do Deep Mutational Scanning, onde eles mostram que, quer dizer, tiveram 4 mil mutações e pouquíssimas conferem uma melhoria, né, de afinidade ao receptor de entrada na célula, mostrando que só é permitido uma certa variação, você não consegue ir muito além disso. Agora, o problema é que essa variação ela não é tão pequena. Então, se a gente não realmente, nesse momento, não se isolar, não usar máscara, enfim, tudo que a gente fez é tudo que a gente já sabe, a pandemia pode durar uns, sei lá, uns 4, 5, 7 anos. Aí depois, obviamente, chegou o número de variantes, é finito, chegou ao fim e pronto, acabou. Mas se nós fizermos a nossa parte, pode acabar antes. Tem uma coisa inesperada aqui, Roberto. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat. Quem quiser fazer sua pergunta agora seria oportuno. Agora, pelo menos a impressão que eu tenho aqui é que Marcel, acho que a conexão dele Acho que a conexão dele caiu, E eu queria justamente agora passar a palavra para o nosso anfitrião, né? Para o Marcel. Então, enquanto o Marcel volta, restabelece o contato, Roberto, aí fica a opção. Você quer fazer algum comentário? Quer que eu faça algum comentário com relação à sua apresentação? Eu estou conseguindo ver as perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Não tem Marcel perguntas voltou. novas. Não tem perguntas novas. Marcel, eu estava falando com o Roberto agora, que eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat. Então, eu queria passar a palavra para você, Marcel. Bom, obrigado. Mas, na verdade, muito interessante. Eu estou no computador da minha esposa, Ingrid, que estava assistindo em outra sala. Aqui, nossa casa tem várias salas, cada qual está em sua atividade. E eu estou me aproveitando porque meu computador parou. Então, vou fazer algumas perguntas. Então, assim,
na verdade, Roberto, mais que pergunta científica, nós fazemos aqui uma catarse coletiva em plena pandemia. E isso aqui representa uma maneira de conhecer um pouco melhor os pesquisadores. Então, eu te queria agradecer primeiro pela apresentação. É difícil conceptualizar o que você fez. Eu acho que é super interessante colocar assim. É muito difícil colocar essa árida parte de predição matemática, biológica, de uma maneira conceptual como você fez. Então, te queria agradecer. E eu, mais que todo, queria te fazer algumas perguntas. Como cientista, como pernambucano, eu tenho uma experiência nordestina. Passei 3 anos da minha vida em Recife, e na verdade que eu tenho muito carinho por Recife por 2 razões particulares. Primeiro, porque nasceu um filho meu aí, Gustavo, apesar de que ele foi criado em Rio de Janeiro e ele se acha carioca, para mim é pernambucano. E outra coisa importante, porque o lugar onde eu fiquei, onde realmente resolvi ficar no Brasil, depois de ter passado 9 anos da minha vida em São Paulo, foi Recife, por ter ganho um concurso aí na Federal e posteriormente no Ageu Magalhães. E isso me permitiu ficar no Brasil. Então, mas existe uma coisa muito interessante quando, se eu te perguntar e criar um link entre uma coisa e outra, quando eu sempre gosto de perguntar em relação à literatura. E se a gente vai procurar literatura de Pernambuco, vem 2 pessoas na cabeça, assim, na história da literatura pernambucana, que é João Cabral de Melo Neto e também vem Gilberto Freire. E se você avalia o porquê eles ficaram famosos, é um conceito que a gente tem, que eu quero te passar para o Rafael. Porque João Cabral de Melo Neto, ele com Morte e Vida Severina, mostra um pouco o que é a vida no sertão e a ida para Recife e as dificuldades da vida nordestina. E quando você avalia um pouco Gilberto Freire, que é estudado e lido no mundo inteiro, e também criticado, e eu vou fazer uma crítica daqui a pouco, Gilberto Freire fala um pouco da Casa Senzala, certo? E a Casa Grande e Senzala. Então, vem uma palavra que eu teria que definir, na minha experiência estrangeira e na minha vida, chegando a Recife, foi desigualdade social. E talvez eu estou indo muito profundo, mudando seus conceitos para uma coisa que talvez eu senti muito fortemente em Recife. Então, minha pergunta para você, como cientista, pela tua experiência de vida fora do país, que é o que te motivou a voltar ao país e como você vê essa desigualdade social e como é que pode contribuir um cientista a mudar um pouco esse quadro de desigualdade social? Bom, vou começar pela parte mais fácil, né? O que me motivou a voltar para o país. E tem várias coisas. Bom, mas só fazendo um adendo aqui, eu gosto muito do Gilberto Freire, e eu moro, inclusive, eu consigo a poucos metros da Fundação Gilberto Freire, né? É um lugar muito agradável, tem um museu da Fundação, tem o cinema da Fundação, e antes da pandemia eu costumava ir lá quase que semanalmente para as exposições e coisas desse tipo. E tem um livro dele, que ele, embora ele seja, obviamente ele é famoso pelo Casa Grande Senzala, mas tem um outro livro que eu acho bastante interessante, porque acho que todo mundo gosta de comer e cozinhar. Rafael é um excelente cozinheiro, eu tento também a cozinha, que é um livro do Gilberto Freire, Açúcar, que ele escreveu na época e foi extremamente criticado, porque como alguém do porte dele iria escrever um livro sobre a influência da comida
como é que se diz? Influência cultural, né, de uma comida cultural, e o livro tem receitas também da época, basicamente é um tratado cultural. E claro, essa desigualdade social que você está falando, ela é retratada justamente por aí, e ela é um pouco explicada em Casa Grande Senzala, bem como ela é explicada também no livro Açúcar. Isso é óbvio, né? Pela forma de colonização que surgiu. A gente sabe que quando o pessoal saiu lá de Portugal, né, eles plantavam cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. E então, quando eles atingiram a ilha de Fernando de Noronha, que na verdade foi um português que ele era um mercenário, então ele foi pago com dinheiro, esqueci o nome da família alemã, e aí ele pegou o navio e achou a ilha de Fernando de Noronha, que na verdade o nome original é Ilha de São Domingo da Quaresma, só que o nome dele era Fernando de Noronha. Então ele foi lá e falou, vou plantar, ele falou para os alemães, eu vou lá plantar um bocado de cana-de-açúcar, fazer açúcar, e vai dar dinheiro para a gente. E quando ele chegou lá, e todo mundo fala, não, uma ilha no meio do Atlântico, uma ilha, que ilha é essa? Não, a ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha era o nome do mercenário, aí depois mudou o nome, ficou Ilha de Fernando de Noronha. Mas enfim, aí Fernando de Noronha, o pessoal quando chegou lá e viu aquela plantação de cana-de-açúcar, falou, bom, se dá aqui em Fernando de Noronha, vai dar ali continental com uma escala muito maior. E tudo isso começou como é que se diz, na região Nordeste, obviamente, a monocultura canavial. Então, nós tivemos uma colonização de escravidão, escravocrata, muito forte na região, o que contribuiu, a gente sabe que, a pobreza no Brasil está muito ligado à cor, né? E é histórica, esse tipo de coisa. E, infelizmente, a gente tem, a gente tem essas sequelas desse tipo de colonização na região ainda. E tem outros discursos que a gente poderia passar a noite inteira conversando aqui, mas aí eu acho que valeria pelo menos um vinho, né? Mas, enfim, voltando à parte, as suas perguntas específicas, bom, como o Rafael falou, eu trabalhava no Pacific Northwest National Laboratory, e embora, como eu falei, e é muito diferente o sistema, e aí vem aquela questão da cultura. Rafael, eu já estava, digamos assim, adaptado é diferente de integrado, né? Eu estava adaptado à cultura, eu, à época, até preferia falar inglês do que português. Quando eu cheguei aqui no Brasil de volta, Rafael sabe, esqueci as palavras e tal, e eu estava extremamente adaptado ao estilo de vida, mas me faltava muito, Marcelo, duas coisas. Uma coisa era a parte social, todos os meus amigos eram estrangeiros, eu não conseguia nunca consegui me adaptar muito bem, apreciar muito a cultura, problema pessoal. Mas a outra questão foi o que o Rafael falou, que era a liberdade acadêmica. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem, digamos assim, você tem aquelas metas muito específicas e você tem os seus projetos, e aí se o projeto acabou, não interessa se você está escrevendo um artigo. Não, esquece isso, deixa isso para lá, é como se fosse mercadológico, né? Porque o grant acabou, o financiamento acabou, tem outro agora, então esquece o que você estava fazendo, vamos para esse outro. Então, para mim, era uma ciência muito mercadológica. E eu sentia muita falta, tem, sei lá, você é exposto a muita coisa, você conhece muitas áreas, você conhece muita gente, mas você passa a ser muito mais um técnico do que um especialista de área, né? E isso foi o principal motivo pelo qual me fez retornar. Quer dizer, à época, o Brasil era sexta economia, a capa da The Economist era o Cristo decolando do Pão de Açúcar, enfim, então, você veja que do Corcovado, você veja que o Brasil, à época, tinha uma visão bastante diferente. Quando eu voltei, era um país que se esperava um crescimento tremendo, né? E, bom, tudo isso mudou. Me arrependo de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, eu estou bastante feliz com o que eu faço, e principalmente, quer dizer, pelas coisas. Uma,
pela parte social, tá? E Rafael Dália é um grande amigo, né, que eu tenho, e esse tipo quer dizer, lidar com esse tipo de pessoa que faz com que né, e essas pessoas ao seu redor que faz com que a sua vida seja prazerosa, mas como cientista, principalmente, quer dizer, né, independente, na Fiocruz, na química o meu papel, eu fui professor de química, o papel era diferente. Meu papel lá era muito mais, era um papel social do ponto de vista de lidar com os estudantes. Existe uma grande parcela da população, principalmente na época do Reúne, quer dizer, de estudantes das cotas e coisa desse tipo, de trabalhar essas pessoas. Eu sempre participei. E aqui no AGEU, é um trabalho mais de laboratório, mas duas coisas que, quer dizer, uma, você está vendo aí, Rafael, a quantidade de lives e de informação para a sociedade que ele tem passado nesse meio tempo. Eu não tenho a mesma estatura do Rafael, mas eu tento fazer quando possível, né? E, bom, e aí a gente vai galgando novas, digamos assim, novas possibilidades de aplicar esse nosso tempo ao que realmente importa, principalmente estando na Fiocruz, que é saúde social. E quando eu falo saúde social, não estou falando só saúde e doença. Saúde é um coletivo, né, de ingredientes, dos quais ele vai do psicológico ao social, ao médico, e enfim, assim. Então, ao longo desses meus anos aqui, quer dizer, na Fiocruz, eu vou me trabalhar, porque uma das razões de ter vindo para cá, para a Fiocruz, não foi exatamente essa inicialmente, era mais na área de pesquisa, mas isso tem me despertado ao longo, talvez, dos últimos 2 anos, principalmente com essa coisa da pandemia, né, de só porque você ser pesquisador da Fiocruz, está no departamento de virologia, e as pessoas estarem o tempo inteiro ligando para você e falando, e eu repassando, falei, eu não sou médico, mas conversa com fulano, não, conversa com ciclano, não sei o quê, mas eu coloquei tanta gente em contato com tanta gente, então talvez não tenha ajudado diretamente, mas eu consegui, digamos assim, ser útil de forma indireta, que aí me fez pensar um pouco, digamos assim, justamente o meu papel e como eu poderia aplicar isso de forma mais eficaz. Aí foi o que o Rafael mencionou, que, bom, parte dessa razão aí de eu ter, digamos assim, ter mais ou menos decidido aí já estou um pouco mais em gestão para colocar essas coisas em prática. Mas, bom, vamos ver. Não sei se respondi, Marcelo. Não, lógico, a pergunta é muito ampla, perguntou, muito interessante a maneira que você abordou também. Não sei, Rafael fica aí pensativo no que você está falando, talvez ele queira colocar algum comentário. Ele me conhece um pouco para o lado que estou indo um pouco nessa conversa, mas é porque, talvez, Roberto, eu passei por uma situação, mas muitos anos atrás, como você, estando em Pernambuco, mas eu não era nascido em Recife, né? Nascido no Chile, com estudante em São Paulo, certo? E depois com experiência fora, um pouco em Inglaterra. Aí eu depois fui para Recife e eu senti um pouco, em Recife, um pouco de isolamento um pouco regional, isolamento até científico. E eu sei que vocês são pesquisadores de alto nível, vocês têm revertido um pouco esse isolamento através da qualidade e da formação que vocês têm. Mas eu queria qual é a tua visão em relação a como é que você sente essa integração científica ou essa integração aí desde Recife? Eu sei que o mundo tem mudado, porque agora temos videoconferência, muitas colaborações através da distância, mas mesmo assim tem decisões centrais, e às vezes essas decisões centrais apontam muito para o Sudeste. E quando a gente fala de futebol, o Rafael Dália tem que apagar o microfone, porque ele vai dizer que tudo é ajuda para o Sudeste e que seu esporte é muito maltratado porque não tem ajuda, certo? Então eu queria te falar como você se sentiu em relação a isso. Eu sei que você pode ter apoio nesse momento da instituição, mas como você vê
a integração, talvez, regional e também a integração científica com respeito ao resto do país. Lógico que estamos num momento muito difícil de falta de apoio científico em todo lugar, mas como você vê esse ponto de vista? Eu acho que você já respondeu a sua própria pergunta, né, do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista pessoal, Marcel, como o Rafael colocou, quer dizer, eu passei por várias instituições e morei quase 14 anos fora, então, digamos assim, eu nunca tive esse problema, digamos assim. E mesmo aqui no Brasil, como eu falo, eu nasci aqui em Pernambuco, sou de Olinda, mas eu saí daqui com menos de um mês e voltei, tinha 10 anos. Então, eu sempre falo, eu estudei até chegar na universidade, eu passei por 13 colégios, então, quer dizer, eu sempre mudei muito mesmo dentro do país e quando estava fora. Então, a minha integração pessoal, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, eu nunca tive dificuldades absolutamente nenhuma. De fato, a falta de recursos, e quer dizer, é muito diferente. Você tem a geografia, você tem a geopolítica, quer dizer, e você tem os recursos. E, claramente, quer dizer, a gente tem aí uma simetria enorme, mas isso você precisa de política de Estado para resolver. Não vai ser... a gente não tem muito o que fazer. Eu não sei se, novamente, eu respondi ou não. Respondeu, Roberto. Eu vou por lados que Rafael acha que teríamos que estar bebendo uma cerveja ou um vinho, que você está falando, para essa conversa ante tanta gente também. Mas é que eu, resgatando um pouco, Roberto, tuas respostas são de muita reflexão e com uma experiência muito grande internacional. Mas aí, cadê o pernambucano? Você afirmaria que o carnaval de Pernambuco é o melhor do país ou não? Não só o melhor do país, como eu afirmo que, como você morou aqui, quer dizer, informar para o pessoal do Brasil, então é um fato que todo mundo aqui sabe, né, que nós temos 2 rios aqui em Recife, que é o Capibaribe e o Bibiribe, Capibaribe, Rio das Capivaras, né, que inclusive eu moro nas margens dele, tem cheio de capivara lá, é verdade isso. E, bom, eles se unem atrás do Palácio do Campo das Princesas, no centro do Recife, todo mundo sabe, e após a união deles, eles dão origem ao Oceano Atlântico. Já deve ter ouvido isso, você morou aqui. Quer dizer, um fato, que todo mundo conhece de Recife. Então, nesse sentido, nós temos o nosso bairrismo, sei o nosso hino, tenho a nossa bandeira, então, nesse sentido, já... Mas me diga o seguinte, por que o pernambucano é cabra macho? Por que o cara tem que ser... por que tem que ser bravo? Por que o pernambucano? Porque, olha, eu sempre defendo, eu acho assim, a garra do estudante pernambucano tem muito relação também com essa atitude brava. Fica bravo, furioso, arretado. Por quê? Me diga, você também é assim ou o Rafael é assim? Não, eu não sou. Aí quem é assim é Rafael. Talvez ele possa lhe responder. Mas tem 2 perguntas lá no chat que não foram respondidas. Vou deixar o Rafael responder isso primeiro. Eu não estou vendo a pergunta, Roberto. Não, pergunta por que você é cabra macho. É porque eu não sou chileno. Mas vamos lá. Vou fazer as perguntas para Roberto. Vamos lá. Roberto, a Daniela Tapete pergunta: há um recurso de bioinformática mais utilizado atualmente na engenharia de proteínas? Daniela, não são recursos... Quando a gente fala, a gente sempre pensa em bioinformática. Não é exatamente... A engenharia de proteínas ela não é exatamente bioinformática, tá? Eu diria que ela está mais para biologia computacional. A bioinformática, ela lida com, digamos assim, dados, né? Quer dizer, como fala, gerenciamento e o tratamento de dados. Quando a gente faz engenharia de proteínas, o que a gente faz? Nós fazemos uma série de cálculos físico-químicos, matemáticos, que são, mas assim, toda a base é muita físico-química envolvida. Por isso que eu falo, é muito mais uma bioquímica computacional do que uma bioinformática. Então,
recursos, tem alguns servidores, algumas coisas, mas eles tipicamente não têm a mesma qualidade de desempenho de, obviamente, quando você utiliza ferramentas mais robustas. Eu diria que um dos principais softwares, por exemplo, a gente roda esse software no Santos Dumont, utilizando aproximadamente aí, sei lá, algo entre 1.000 e 4.000 núcleos simultaneamente computacionais, que é o Rosetta. E você pode utilizar mais, é simplesmente porque senão a gente ocupa a máquina inteira, eles não deixam. Mas é isso. Roberto, tem uma pergunta aqui da Michele, que ela pergunta se você poderia explicar mais um pouquinho dos efeitos colaterais de vacina. Eu acho que não é muito a sua área, mas se você quiser falar... Eu vou dizer que... Vou tentar, quer dizer, vou dizer que... Bom, efeito colateral é não tomar a vacina, né, que é a doença. Eu vou começar dizendo isso. Efeito colateral de vacina tem duas coisas. Quando você toma vacina para gripe, às vezes você fica ali molinho, não sei o quê. Bom, na realidade não é da vacina, não é do ingrediente ativo, especificamente, que você está tendo o efeito colateral. Você está tendo efeito colateral, são os adjuvantes. E o adjuvante depende se você tem vacina para corona, vacina para gripe, vacina o que seja. E o que eles estão tentando fazer, eles estão criando uma resposta inflamatória. Então, na realidade, quando você tem uma reação à vacina, é porque a vacina está funcionando melhor, né? Porque o seu sistema imune está respondendo melhor àquele tipo de coisa. Então, isso é uma coisa ótima. Agora, se você estiver falando essas reações adversas que falaram aí, por exemplo, da vacina da Pfizer, isso são pessoas que têm alergia a polietileno glicol. Bom, se você tem alergia a polietileno glicol, você não pode comer um refrigerante, você não pode comer nada enlatado, quer dizer, então é uma parcela muito pequena da população. A AstraZeneca viu que estava dentro do trombose, mas já realizaram estudos com a mesma quantidade populacional e a mesma quantidade de tempo, e viram que o percentual que era de 0,00003% era o mesmo em vacinados e não vacinados. Então, eu diria que, fora os efeitos colaterais de vacina, aqueles que você tomaria, assim, que você já tem quando você toma vacina da gripe, ou, enfim, de sarampo, qualquer outra, eu diria que elas praticamente não existem, pelo menos essas que já passaram por fase 3 estão aí no mercado. O Rafael pode acrescentar algo. Certo. Tem um comentário aqui, Roberto, que é um comentário que você pode comentar em cima, do Juan Jonathan, sobre a vacina, né? Ele disse que participou de algumas discussões sobre a variante da P1, né? E disse que ela se tornou mais virulenta devido principalmente ao fortalecimento da proteína S1, dessa subunidade S1, né? Aí, nesse caso, ele crê que a Coronavac não seria tão boa. É um achismo dele. Eu queria que você comentasse em cima. Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Quando a gente falou justamente da Coronavac, por ela ser de vírus inteiro, ela vai elicitar anticorpos contra várias regiões do vírus, e mesmo que se P1, então, modificar, o vírus não vai conseguir se modificar todo ao mesmo tempo, senão seria um outro vírus. Então, provavelmente os anticorpos contra a Coronavac, outros anticorpos da Coronavac contra outros epítopos neutralizantes vão atuar, como falei, já mencionei aqui, apesar de ser uma tecnologia mais antiga, eu acredito que diante do cenário de variantes, provavelmente, aí é o meu achismo, vai ser uma das melhores vacinas. Pronto, então está uma guerra de achismos aí, ver quem acha mais. Wanderson pergunta, você falou que você falou, né, que alguns anticorpos foram publicados e não foram capazes de se ligar às variantes do Spike, né? Aí quer saber se você testou os SFVs oriundos de pacientes, né, nessa predição sua. Não, as predições que nós testamos foram todos de anticorpos cuja estrutura foi resolvida. Esses SFVs que ele está se referindo, existem dados pré-print publicado, enfim, mas não existem estruturas contra eles. Mas uma coisa que eu não mencionei, porque foi muito rápido aqui, posso passar o pré-print para o Marcel de hoje para amanhã, assim que eu submeter para vocês leem. Basicamente, a gente mostra do que é disponível para os anticorpos que escapam, e tem dados experimentais de interferometria de biocamada, SPR, o que seja. Todos os nossos dados, eles batem com aqueles que escapam, dos que não escapam, do que é disponível na literatura. Posso passar o preprint para o Marcel, pode passar para o grupo. A Rafaela da Lef faz mais uma pergunta aqui. Ela pergunta qual foi o método utilizado. Ela quer saber se em relação aos epítopos, se o método utilizado foi alinhamento.
Não, Fábio, como eu já falei, os epítopos, a gente, neste caso, são epítopos já conhecidos da literatura. Eles já foram mapeados experimentalmente, dizendo que são epítopos de anticorpos neutralizantes. Então, a gente foca nessas regiões e tenta desenvolver as proteínas contra essas regiões. Tem uma pergunta aqui da Elza, Roberto, que ele bota assim: há esperança de desenvolvimento de um antiviral que iniba a replicação viral em pacientes com a infecção já instalada, inclusive no futuro breve? Eu acho que você já faz isso, né? É o que a gente está tentando fazer com os VHHs, né? O que a gente mostrou, pelo menos em termos de in vitro de afinidade, a gente já tem VHHs com afinidades similares a de anticorpos monoclonais neutralizantes. O que resta a gente saber agora é se eles vão neutralizar. A gente já mobilizou a equipe aqui no NB3, do AGU Magalhães, para fazer os ensaios, só que são ensaios um pouco mais complicados, porque você tem que lidar com vírus vivo, e, enfim, mas esses ensaios estão planejados para daqui a 2 semanas. A gente fazer in vitro, pelo menos. Roberto, o Nilson, que a gente conhece, nosso conhecido Nilson Zanquim, Um abraço. ele exatamente, pode dar um abraço que vai ficar gravado, porque ele acabou de sair, que ele não tem tempo mais de ficar. Ainda não saí. Estou saindo agora. Pronto. Então, mas aí depois você assiste, então, vai estar gravado no YouTube, ou você vê agora ou vê a resposta depois. Mas o Nilson está curioso para saber o detalhe da maturação do VH no seu manuscrito. Ah, tá, nisso. Isso é computacional mesmo, é como eu expliquei aqui, tá? Quer dizer, essa maturação, essa triagem aí gerou 1 milhão, olha para as energias, para as propriedades de interface, passa por aprendizado de máquina, roda o moinho e sai. Beleza. Você quer falar, Nilson? Não, estou aqui no trabalho, então a gente está de máscara, então não podemos falar muito, não. Ok, parabéns aí pelo trabalho e um abraço para vocês aí. Então, Um abraço, Nilson. Abraço, Nilson. Bom, eu acho que está de bom tamanho, né, Marcelo? Você está satisfeito? Sim, olha, eu estou satisfeito, mas eu gostei muito do Roberto e eu já te conheço como você pensa um pouco, então eu estou explorando um pouco a situação. Roberto, obrigado por todas as perguntas, mas ficou uma sensação um pouco estranha, porque a gente estava puxando para outro lado, vieram perguntas científicas que foram muito interessantes, mas ficou essa sensação de que o pernambucano é recio, bravo, mas eu queria fazer um comentário um pouco, porque eu não estou, ou saí daí um pouco, porque queria, se você me fazer um comentário talvez agudo, e novamente vou te colocar em uma situação que talvez seja fora da realidade. Mas há 20 anos, quando eu estava aí, eu estava muito bem, mas senti isolamento, não tínhamos internet, não tínhamos isso. E eu tinha tido uma formação muito de paulista, né? Então, eu estava em São Paulo e depois eu optei por um concurso no Rio e passei no Rio. E aí, em vez de ir para a UFRJ, fui para a Fundação Osvaldo Cruz, onde fiquei um tempo, agora estou em Curitiba, né? Fiquei 10 anos. Mas uma sensação que me fez sair um pouco do Recife é porque eu ficava muito impressionado com a elite pernambucana. Eu achava que Recife não gostava como se tratava as empregadas domésticas, ao cara que trabalhava num supermercado. As pessoas, existia uma situação muito marcante entre o que era o povo e a elite. Com pouco dinheiro, a pessoa já se creia muito poderosa em Recife. Essa era a minha opinião há 20 anos. Isso está um pouco relatado em Casa Grande e Senzala, e parece que o Mino Carta, que é o editor de Carta Capital, grandiosa revista, quase as únicas que se pode ler nesse país, ele sempre se refere a Casa Grande e Senzala, a nossa situação de extremos na elite. Então, o que aconteceu? E isso é uma coisa pessoal, assim, eu estava muito balançado em se saía ou não saía de Recife, porque gostava muito do povo pernambucano, mas não gostava da elite. E eu jogava futebol, e eu tinha passado um concurso no Rio e tinha decidido deixar Recife. Então, eu fui a jogar futebol com uns caras. O Rafael não jogava porque Rafael opina de futebol, gosta de futebol, mas não joga.
não joga. Roberto é pior, viu? Tá, bom, mas eu jogava aí perto, pela rodoviária, perto em um colégio que tinha um campo de gramado, esqueci o nome do colégio, e íamos a jogar das 10:30 da noite à meia-noite e meia, futebol de campo. Eu tinha 30 e pouco e jogava com cara de 20 e pouco. Então eu queria me despedir, e fui a me despedir porque tinha que ir embora. Mas essa é uma coisa, estou indo pela tangente, mas volto ao tema. Então, eu fui a jogar futebol e expliquei para os caras que eu ia deixar Recife, e me falaram, mas por que você vai deixar se você gosta? Não, porque oportunidade de trabalho. E aí eu falei para um tio de um amigo do Rafael, eu falei para ele, não gosto porque nunca gostei de como a elite trata ao povo. E o povo pernambucano, o povo sofrido, trabalhador, e é muito duro ter que estar aceitando essa maneira como lo tratam. E aí o cara me pegou, estavam escolhendo o time, e a gente estava aquecendo, e o cara me chama para um lado e me fala umas palavras. Por favor, não esqueça nunca esqueça o que vou te falar. A elite é elite, e aqui é marcante, você tem toda a razão. Mas você não vai encontrar nunca um povo tão querido, tão sofrido, e tão carinhoso como o povo pernambucano. Bom, agora estou falando e me emocionei um pouco, porque quando ele me falou isso, ele me disse, você tem razão, a elite aqui não presta muito, mas você não vai esquecer, nunca esqueça o povo pernambucano. Na verdade é que começamos a jogar, e eu, aos 30 e pouco, agora aos 50 choro por qualquer coisa, mas aos 30 e pouco, eu comecei a jogar e eu não parava de chorar. E esse foi um pouco o sentimento que eu tive um pouco deixando Recife. Porque realmente, e eu acompanho até agora, eu tenho um respeito muito grande a toda a região, a todos os esforços que fizeram de tentar diminuir as diferenças sociais, e eu espero que aquela ideia minha de 20 anos atrás tenha mudado um pouco, e espero que exista um pouco mais de respeito ao trabalhador, espero que exista um pouco mais de respeito às classes mais populares, e não daquela maneira que eu vi no meu tempo de 3 anos. Recife me permitiu ver a diversidade social no país, me permitiu ver as diferenças, as tremendas diferenças e desigualdades que existem no Brasil, e me afiançou um pouco minha ideologia e meu pensamento que eu tenho até agora. Então, eu sou muito grato a Recife e muito respeito tenho pela população pernambucana e nordestina. Só isso queria te falar, um pouco o sentimento que eu tenho. Espero que essa diferença e esse trato da elite tenha sido melhorado um pouco, e se não, contribuir para que não exista tantas diferenças na sociedade e a gente possa ter um país um pouco mais igualitário. Obrigado, Marcel, pelas suas palavras, pelo seu depoimento. De fato, infelizmente, eu acredito... Bom, eu morei aqui também, talvez 20, ou não, talvez 30 anos atrás, né, e eu consigo ver uma melhora. Mas o que você está falando é fato, mas eu não acho que é só em Recife. Talvez em Recife seja um pouco mais exacerbado esse tipo de coisa do que em outras regiões, pelas razões que eu estava falando antes. Eu acho que Recife culturalmente é muito forte, né? E aí a gente sabe que toda a população de uma região de cultura forte, ela é mais fechada em si. E aí mudanças, elas levam mais tempo para acontecer, né? Eu acho que existe, eu não sei exatamente onde você morou, aqui em Recife, mas... Boa viagem. Eu já estava prevendo pelo seu discurso. Eu ia dizer que existem 2 elites em Recife, né? Existe a elite mais tradicional
Por exemplo, quer dizer, eu moro na Zona Norte, eu moro num bairro onde, na realidade, é o berço da abolição da escravatura. Quer dizer, eu moro onde morava Gilberto Freire, né? Então, tantos outros. Então, é um pensamento, eu não estou dizendo que não é uma elite nesses moldes que você está falando, mas é uma elite um pouco mais progressista. E, de fato, eu falo isso, eu também já morei em Boa Viagem, quer dizer, eu diria que são quase dois universos diferentes. E aí eu convido, caso você não tenha tido chance de assistir um filme, deixo para os outros que ainda nos assistem aqui, O Som ao Redor. Como se chama? O Som ao Redor. O Som ao Redor. Inclusive foi eleito pelo The New York Times como o melhor filme estrangeiro do ano. Ele se passa todo na Zona Sul, ali na região de Setúbal, um bairro da Zona Sul, ali vizinho de Boa Viagem. E talvez para quem não conhece Recife não seja tão interessante, mas para alguém que já morou em Recife, principalmente tem vivência da Zona Sul, você vai identificar todas as idiosincrasias, elas estão assim demonstradas no filme de uma maneira assim jogado no seu rosto. Mas então voltando assim, sumarizando, sim, eu concordo com o que você está falando, sim, melhorou, e sim, essa melhora ela não é uniforme nas diferentes regiões da cidade, porque existe, digamos assim, uma discrepância político-cultural dessas duas regiões da cidade. Você claramente é em tudo por tudo, né? Nos restaurantes, como é que se diz, nos eixos preferenciais políticos, na visão de mundo, parecem dois universos distintos. Legal, Roberto. Roberto, desculpa por me aproveitar um pouco. É uma sensação, na pandemia eu tenho conduzido um pouco esses seminários dessa maneira. Eu quero conhecer aos pesquisadores, quero que os estudantes entendam que a gente não só pensa em ciência, e a gente também tem uma ideia, certo, da sociedade, uma ideia política, que traz um pouco essa experiência do mesmo convívio em ciência, da procura pela verdade, da procura pelo entendimento das pessoas, para o entendimento da dinâmica de relações que dá uma sociedade e um país. Então, para mim, era muito interessante colocar esse tema um pouco de desigualdade, porque lo vivencié e porque acho que é um pouco reflexo do que acontece no nosso país. Se em todas as regiões são um pouco discrepantes, a elite com o povo, talvez no Nordeste exista um pouco mais pobreza e um pouco mais elitização intelectual, talvez de uma cultura muito forte, vinda da parte da escravidão, vindo daquela coisa que denunciou um pouco Gilberto Freire, e que é reflexo ainda na conduta de muitos governantes, de muitos políticos, e talvez das pessoas, em certa maneira. Porque esse país vai ir para frente o dia que a gente se sinta mais parecido um com o outro, e não melhor que o outro. Eu acho que essa é a sensação que a gente deve passar um pouco. Quando a gente pergunta o que acontece em outros países desenvolvidos, talvez os outros países desenvolvidos não se sintam tão diferentes na sociedade, por mais que exista sempre classes altas e classes baixas. Eu acho que esse sentimento é um pouco o que a ciência nos permite enxergar. E eu me aproveitei um pouco e descobri que você seria um excelente candidato para tomar vinho, cerveja, comer macaxeira, a macaxeira que vocês tanto gostam, ou ir a comer um bode, ou uma galinha cabidela, ou ir ao Parrachachá, ou ao Chicapitanga, ou algum outro restaurante perto de onde você mora, e não aqueles que estou falando, que são os restaurantes que talvez eu consegui só enxergar esse povo mais elitizado, e talvez me faltou um pouco mais esse povo de Gilberto Freire do outro lado da cidade.
Realmente foi uma tarefa não cumprida, mas pelo menos através desse depoimento e das tuas ideias claras e serenas, você me colocou talvez a par de lo que está acontecendo atualmente em Recife. Eu te agradeço, Roberto, a tremenda palestra hoje. Você esclareceu muitas coisas e eu acho que você mostrou que pode haver uma maneira de trabalhar de maneira diferente em ciência, com utilização de predição, utilização de certo de matemática usada junto com biologia para poder responder aos grandes problemas da nossa sociedade nesse momento, uma coisa tão oportuna como ver alternativas frente ao Covid. Roberto, estou extremamente satisfeito, foi um prazer te conhecer e realmente espero que passe logo a pandemia para você vir aqui a Curitiba. E se viesse com Rafael, acho que estaríamos perdidos, porque à noite seria difícil aí. Mas se viesse sozinho, também vai ser muito legal. Mas um dia espero encontrar vocês dois em algum lugar, ou aqui ou em Recife. Basta fazer convite, que nunca me convidou o Rafael desde que saí, mas um dia me convida, né? E a gente se reencontra para continuar essa conversa. Eu agradeço a todo mundo a presença, os poucos que ficaram até o final se beneficiaram dessa conversação tão interessante. Roberto, muito obrigado. E, não sei, deixo a palavra para Rafael acabar, mas eu estou muito grato a Rafael ter convidado você, não só pela parte científica. Acho que conheci um pernambucano daqueles que fazem diferença. E isso me deixa muito feliz. Tá? Obrigado, Roberto. Parabéns pela sua linha de trabalho e sucesso nessa procura de alternativas frente ao Covid. Bom, então eu vou, devido ao adiantado da hora já... Antes de você terminar, deixa eu só terminar agradecendo o Marcel pelo convite, você também, e os heróis que ainda aqui continuam nos assistindo. E, Marcel, bastante interessante as suas provocações, agradeço por elas também pelo seu depoimento. Foi um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Por favor, Rafael. Vamos lá, Roberto, só para finalizar, não vou passar a palavra de volta para você, Marcel, porque é um perigo passar a palavra de volta. Então, finalizando, é o seguinte, o filme que o Roberto falou, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça, né? É o mesmo autor de Bacurau, né? Então, procure lá, que é fácil acesso. No começo da live, Marcel, você estava falando do ócio criativo, é Domênico de Masi. Isso, Domênico de Masi. Só para finalizar, para não ficar no vácuo isso. E assim, agradeço, Marcel, pelo convite, a honra de estar aqui com vocês, Roberto também, e vamos em frente, e vamos todo mundo se cuidar, né? Usar máscara, distanciamento e torcer para que a vacinação chegue para todos nós o mais rápido possível, né? Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Foi uma tarde pernambucana, quase noite já, mas foi um prazer enorme tê-los aqui. Roberto, já está anotado aqui dentro das prioridades para trazer alguém de Pernambuco para cá, ou do resto do país para cá, Curitiba, qualquer dia. Esperamos contar com você, depois dessa pandemia. Venha nos visitar também. Até mais, gente. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.